Olá, meu nome é Joel e quem tem acompanhado aí as devocionais já viram a gente discorrendo um pouco sobre o Salmo de número 122. Nós vimos nos dois devocionais anteriores, primeiros falando, o salmista nos ensinando, nos dando o incentivo de ter alegria em ir à casa do Senhor. Nós vimos ele também nos impulsionando a ter um coração grato, foi o verso de número 4, a dar graças ao Senhor, a nos reunirmos com esse coração, com esse propósito de glorificar o Senhor através da nossa gratidão. E hoje nós vamos ver o verso de número 6, que diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E aqui o verbo que nós queremos destacar é orai, a respeito da oração. O salmista então nos convida a orar. Ele ali, quando estava então ali rumo à peregrinação para Jerusalém, quando ele está cantando juntamente com os demais salmistas, ele então chega nesse verso de número 4 aqui e impulsiona os demais a orar pela paz de Jerusalém. E aí fica para nós então a questão da oração. Como tem sido a nossa vida de oração? Como temos dado importância? Qual a importância que você tem dado para uma vida de oração? E essa vida de oração aqui, meus queridos, não se trata simplesmente daquela oração do café da manhã, do almoço ou da janta. Essa oração aqui é uma vida contínua. Essa oração é uma vida contínua. É um momento em que você reserva, de fato, com qualidade a Deus, para ter essa intimidade com Deus. E veja que o salmista Davi, ele não está convidando o povo a orar, ele está expressando, ele está aqui usando uma exclamação: orai. É como se fosse uma ordem, orai pela paz de Jerusalém. E para nós não é diferente também. Precisamos orar. Nós vemos durante a Bíblia aí vários versículos nos advertindo a respeito de uma vida de oração. Quais os benefícios que uma vida de oração traz para o cristão, traz para você e traz para mim? Primeiro, intimidade com Deus. Quanto mais nós falamos com o nosso Pai eterno, mais intimidade nós teremos com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós saberemos qual a direção dele sobre a nossa vida. É como você conhecer uma pessoa e falar raramente com ela. Você dificilmente terá intimidade com essa pessoa, porque você fala com ela esporadicamente. Mas quanto mais você conversa com essa pessoa, se torna amiga dessa pessoa, parceira dessa pessoa, mais conhecimento você tem dessa pessoa, mais intimidade você tem com essa pessoa, mais liberdade, inclusive de expor os seus problemas, de expor os seus defeitos. Então você vai se sentir à vontade. Assim é com o nosso Pai Celestial. Quanto mais oração, que é falar com Ele, nós tivermos, mais intimidade nós teremos com Ele. E aí nós teremos uma vida mais leve. Sabe por quê? Porque nós poderemos então nos abrir para Ele, contar as nossas dificuldades, contar aquilo que nos aflige, contar aquilo que talvez a gente não consegue contar para uma outra pessoa igual a nós. E esse Deus está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Então o salmista nos convida justamente a isso, a termos uma vida de um relacionamento maior com Deus através da oração. A oração não pode ficar, irmãos, como coisa obsoleta, coisa que ficou para trás ou que ficou apenas para as pessoas da terceira idade. Não, a oração, ela deve sim fazer parte sempre no cotidiano da vida do cristão. Então, como tem sido a sua vida de oração, a sua vida com Deus?
E aí você pode refletir muito bem, e aí você pode então dar a atenção devida e necessária para esse quesito que é a base da vida cristã. A oração é a base da vida cristã. A oração, juntamente com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, ela vai fazer a total diferença na nossa vida, nas decisões, a total diferença na nossa vida, em todos os aspectos, sejam familiares, sejam educacional, seja profissional, enfim. A oração, somado ao estudo da palavra de Deus, teremos então um direcionamento correto, um direcionamento que vem da parte do Senhor. Como descobrir a vontade do Senhor? Através da oração. Então precisamos, repito, não sei qual tem sido o seu tempo de oração com Deus, de momento a sós com Deus, solicitude. E aí você pode então responder essa questão, não para quem está do seu lado, não para mim. Sabe por quê? Porque nós não podemos medir o que se passa no coração humano, mas Deus sabe. Então Deus está contemplando as tuas dificuldades e Ele está com os ouvidos abertos para ouvir a tua expressão, a tua conversa com Ele. Você tem orado bastante? Aleluia, glória a Deus. Tem orado razoavelmente? Melhore esse tempo com Deus. Tem orado pouco ou não tem orado? A partir de hoje, reflita nisso e passe a ter um relacionamento maior com Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez.